Capítulo 13. A inteligência do diabo. Foi-me feita uma inteligente objeção. Em vários pontos da obra, tem-se afirmado que a queda do sistema no antissistema, ou seja, a involução, leva a uma perda de consciência no estado da matéria, que representa a tumba do espírito. Destacou-se também o fato de que, com a revolta, quanto mais alta a posição do ser e, portanto, maior sua potência, tanto mais profundamente ele ficou sepultado na matéria, e tanto mais denso tornou-se o invólucro em que ficou aprisionado. Dessas afirmações, pode-se deduzir que Satã deva ser o espírito reduzido ao máximo de inconsciência e de inércia. No entanto, constata-se que Satã, entendido como personificação das forças do mal, em vez de permanecer projetado na matéria, no ponto extremo da involução, não é nada inconsciente ou inerte. Ao contrário, ele dá prova de muita vitalidade, de um poderoso dinamismo, de uma astúcia incomum, a ponto de desafiar Deus. Como resolver essa contradição? Voltamos aqui a este argumento justamente para melhor explicar, a fim de que tudo fique claro. O princípio geral é de que a queda no antissistema, ou seja, a involução, leva a uma perda de consciência na matéria. Este é o esquema geral do fenômeno na sua primeira parte, a involutiva, necessária premissa à segunda parte, a evolutiva, que é a presente fase por nós constatada em nosso universo atual. Mas quando se desenvolve uma teoria, é necessário ater-se às suas linhas gerais, sem divagar em detalhes e exceções que obstam a clareza e a unidade de exposição. Somente num segundo momento é possível fazer esta outra parte do trabalho, entrando nas particularidades e, assim, podendo dar um conceito mais exato do fenômeno. Trata-se, na verdade, de um caso particular. Devemos pensar que a queda da grande massa já se tenha realizado, porque vemos o nosso universo em fase evolutiva, ao menos até onde podemos conhecer. De fato, o ser em evolução apresenta qualidades que se encontram a caminho da retificação do tipo antissistema para o tipo sistema, sendo assim limitadas. Contudo, no caso particular que ora examinamos, temos qualidades de potência e inteligência de tipo sistema, mas com sentido invertido na direção do antissistema. Deve-se tratar, então, não de emersões evolutivas vindas de baixo, mas de resíduos que subsistem no processo involutivo porque ainda não foram precipitados na sua fase mais profunda. Estes elementos seriam constituídos pelos seres que, possuindo maior potência, devido ao seu mais alto ponto de partida, puderam melhor resistir à ação destruidora da queda, mas que ainda continuam impulsionados para baixo, ocupados com a construção do antissistema e empenhados em arrastar todos para ele. Neste caso particular, aquilo que chamamos inteligência do diabo, típica por suas características, seria um resíduo daquela inteligência de origem ainda não destruída, empenhada na descida em via de destruição. Quando encontramos a inteligência unida ao mal, em posição invertida no antissistema, devemos concluir que ela se encontra no caminho da descida. A presença da inteligência e de sua potência nos mostram que o ponto de partida é o sistema. O seu emborcamento no mal nos comprova que a direção é o antissistema. Explica-se assim
o poder do mal e a sua inteligência, fato cuja presença é inegável. O ponto central da contradição está no fato de que, neste caso, apesar de ser a involução um processo que leva à inconsciência, o mal exprime e dá prova de muita inteligência. Ora, perguntamo-nos se é de fato inteligência esta característica que encontramos no mal. Seu modo de agir é característico de um ser consciente ou de um ser inconsciente. Neste caso, temos duas qualidades opostas que não podem estar juntas: a inteligência, qualidade do sistema, e o mal, qualidade do antissistema. Aqui, entendemos por inteligência aquela verdadeira, sã, honesta, altruísta, construtiva, inerente ao sistema. Uma inteligência positiva, do bem, que não deve ser confundida com a outra, negativa, do mal, da revolta, enferma, desonesta, egoísta, destrutiva. A inteligência do diabo é deste segundo tipo, invertida, torcida, perigosa não só para os outros, mas também para quem a usa, porque fazendo o mal, o ser o faz sobretudo a si mesmo. Mas então, tal inteligência, que só prejudica a si mesma, pode ser chamada de fato inteligência, ou não seria antes uma inconsciente loucura? Pode ser considerada inteligência aquela que atinge o fim oposto ao desejado, trazendo o mal a si e aos outros? Mas essa é a sombra das trevas, é a maior ignorância, servindo somente para enganar e prejudicar, sobretudo quem a possui, que com ela fere-se a si mesmo. E o próprio dinamismo do mal, outra qualidade sua, serve para este fim de autodestruição, pois sendo ele negativo, também é lançado na direção involutiva. O dinamismo, neste caso, é invertido, não é vital, mas sim mortífero. Não serve para conduzir à alegria, mas sim para aprisionar sempre mais no inferno da dor. Este é, de fato, o último resultado da inteligência e do dinamismo de Satã, construir para si o próprio inferno. Eis em que consiste, na realidade, a inteligência e o dinamismo de Satã. A sua inteligência não passa de um resíduo corrompido daquela que no sistema foi a sua verdadeira inteligência, empenhada na felicidade do bem e não no inferno do mal. O mesmo pode-se dizer do seu poder. Eis, portanto, que temos uma inteligência e um dinamismo em descida, que servem somente para se enterrarem, fortes ainda, mas em vias de enfraquecimento e anulação. Seus resultados invertidos no mal e na dor nos mostram que aí as trevas estão se fechando, porque estamos na via da descida. Recordemos que a queda não é a destruição do indivíduo, mas sim de suas qualidades. Ele resiste, porém em posição invertida. De fato, na matéria, a inteligência não está morta, mas somente aprisionada. Assim, ela permanece, porém o indivíduo não é mais o senhor dela, e sim seu servo. A involução leva a esse aprisionamento. O átomo é uma máquina complexa, bem calculada em cada parte e movimento. Mas a inteligência que dirige tudo isso não é mais a sua, e sim a de Deus. A liberdade não pertence mais ao ser, que do próprio funcionamento não tem mais consciência nem domínio diretivo. Nesse nível, constatamos o desaparecimento das qualidades do sistema, que voltarão a surgir no homem
reconquistadas com a evolução. Fica no átomo uma inteligência que permanece na forma obrigatória de seu movimento, mas não lhe pertence. Ora, a inteligência e o dinamismo do mal estão se transformando nessa direção. Então esta qualidade do sistema vai se fechando até se tornar, como no átomo, um movimento automático, sem consciência e sem liberdade, dado que nisto consiste a inversão da positividade do sistema na negatividade do antissistema. Satã, sendo escravo do mal, não tem mais liberdade de escolha diante do bem, e assim aprisiona-se em seu cárcere, que é o antissistema. Tal tipo de inteligência fecha-se sempre mais no seu jogo astucioso. Em vez de se abrir para a luz do conhecimento da verdade, aquela inteligência naufraga na arte do engano. Então o ser, quanto mais desce, tanto mais se torna faminto de vida, insaciável como um câncer, e busca roubá-la dos outros, porque cortou o canal do alimento vital que o ligava a Deus no sistema. O fato de ser de caráter maléfico prova que tal tipo de inteligência e de dinamismo pertence à negatividade do antissistema e está em descida involutiva, afastando-se do sistema. A posição é evidente. Se tais qualidades estivessem em ascensão para o sistema, deveriam ser do tipo benéfico, como aquelas que já aparecem no pecador em fase de remissão, mas que estão totalmente ausentes em Satã e seus seguidores. Porém, nada impede que Satã também possa um dia se redimir, iniciando o caminho da evolução, condição que não corresponde à sua posição atual. O que está ocorrendo é justamente o contrário. Ele insiste deliberadamente no mal, com todas suas forças, e usa toda a sua inteligência para se abismar no antissistema. A explicação é lógica. Os rebeldes de menor potência caíram mais facilmente, atingindo mais rápido o fundo da trajetória da própria queda. Para as grandes massas, o período de involução terminou, mas os rebeldes de maior potência, dispondo pela própria força de maior possibilidade de resistência diante dos efeitos da queda, conservaram mais tempo suas qualidades de origem, embora em posição invertida do bem em mal. A sua descida está em curso, o que significa que estão lançados para a inconsciência e a escravidão da matéria, nas quais é fatal que caiam. Não há dúvida que a atual inteligência e potência de Satã atuam no sentido da revolta, sendo usadas para confirmá-la e dirigidas, portanto, para baixo, o que só pode levar ao aprisionamento de todas as dimensões do ser. Outro destino não pode ter uma inteligência usada na direção anti-lei, isto é, anti-Deus. Eis a natureza da inteligência do diabo. Quando se fala de inteligência, é preciso ver de que tipo se trata. Embora seja possível ter a aparência de verdadeira, ela pode, na realidade, ser apenas astúcia. Evidentemente, se tal atributo serve apenas para prejudicar os outros e aqueles que a possuem, certamente não se trata de inteligência, mas sim, quando muito, de inteligência do louco, que só pode resultar unicamente na autodestruição. Este tipo de inteligência quer enganar, mas acaba enganada. Quer fazer mal aos outros, pensando em tirar vantagem, mas não percebe que assim precipita-se na involução, fazendo mal a si mesma, enquanto a vantagem passa para os ofendidos, que podem se redimir com o sofrimento. Até mesmo os loucos, a seu modo, são astutos.
Mas seria justo chamar-se a isso de inteligência? Final do capítulo 13.